Hoje, dia 31/12/2022, último dia do ano. Último dia do ano é dia de reflexão, é dia de pensar e estabelecer novas conquistas, é um dia de organização interna e emocional. E acordei hoje cedo pensando: como posso contribuir para mim e para as pessoas, para que esse ano que se inicie seja um ano de muitas conquistas e de de sucesso. É um ano de sucesso. O que é ter sucesso? Ter sucesso é ter tudo? Não. Ter sucesso é ser bem-sucedido naquilo que planejamos, aquilo que também não planejamos e aquilo que a vida trouxe, muitas vezes, como obstáculos, e aprender com esses obstáculos. E a intenção minha hoje aqui é falar sobre algo que tem há um bom tempo pulsado dentro do meu coração e cada vez mais tem ficado claro dentro de mim. Hoje nós ouvimos bastante falar sobre sabedoria, falar sobre prosperidade, falar sobre riqueza. E eu acredito que o conjunto dessas três palavras é a manifestação real da riqueza. E qual é a nossa maior riqueza? A maior riqueza é aquela que vem da nossa alma, né? E se a nossa alma for rica, se a nossa alma for próspera, a materialização da riqueza ela é consequência. E mediante disso eu quero partilhar um estudo que eu estou fazendo há um bom tempo, falando sobre a questão financeira, sobre vida emocional e o dinheiro. Bom, para quem não sabe, eu sou psicóloga, né? Meu nome é Analita e há um bom tempo, mediante alguns atendimentos da psicologia, mediante alguns atendimentos dos meus clientes e também observando as pessoas que estão à minha volta, eu percebi que o dinheiro ele tem um fator emocional muito grande na vida das pessoas e ele funciona como muitas vezes como trava ou como ele ocupa um lugar de uma pessoa, de uma entidade, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa precisa do dinheiro para saciar uma dor da sua emoção, um vazio existencial muitas vezes, né? Ela quer ter coisas para se sentir pertencente, para ela ocupar um lugar. Ela quer ter um carro para ela se sentir merecedora, né? Isso vem mediante muitas crenças emocionais que foram construídas desde o ventre ou até ou até mesmo mediante a sua ancestralidade. E mediante isso, qual que é o tema, né? A temática para que nós vamos lidar hoje? Aonde está o tesouro da minha alma? Tesouro é um conjunto de riqueza, né? Quando eu penso em tesouro, eu lembro daqueles desenhos acho que é aqueles casuzinhos, dos ursinhos Puff, acho que é isso, não vou, agora o nome correto eu não vou lembrar, mas assim, algo escondido, algo que está escondido que é algo muito valioso, um pote de tesouro, com joias preciosas, com coisas preciosas, com memórias preciosas. Isso é um tesouro. Tesouro não é só os milhões que você pode adquirir. E você pode adquirir os milhões, mas para que eu quero adquirir esses milhões? Que fonte de alegria eu vou gerar com esses 1 milhão? A alma é o sopro vital, aquilo que nós recebemos, que é a vida. Quando
paramos, quando o ser humano morre, a alma não está mais viva, não tem mais esse sopro, esse respirar não está mais aqui, ele está em outro lugar, não dá mais para materializar, né, a riqueza aqui nesse plano. Então, a alma é aquilo que me anima, aquilo que me move, aquilo que me motiva. A alma está relacionada com os meus pensamentos e as minhas emoções e vontade. Então, se existe uma riqueza na minha alma, na sua alma, na alma da humanidade, por que não temos acesso a essa prosperidade? Por que não temos acesso a essa riqueza que está posta a todos? Porque isso vai ser muito definido de como eu e você olha para o dinheiro. Como que você tem olhado para o dinheiro? De que forma o dinheiro tem agido na sua vida? Você olha para o dinheiro pensando que eu não preciso de dinheiro para ser feliz? Ou você olha para o dinheiro pensando, se eu tivesse dinheiro, eu também seria feliz. Se eu tivesse todo o dinheiro no mundo, eu seria feliz. Você olha para o dinheiro como se ele fosse resolver todos os seus problemas. E aqui eu não estou tirando a importância do dinheiro. O dinheiro tem uma importância na nossa vida. Mas não é uma importância que é aqui, né, que mexe com as nossas emoções. O dinheiro, na verdade, ele é um recurso que está a serviço à vida. Então, essa forma de olhar para o dinheiro é uma forma, ou ela é escassa, né, uma forma escassa. Eu preciso guardar todo esse dinheiro, porque se eu não guardar o dinheiro, eu vou ficar sem. Preciso guardar o dinheiro para me sentir segura. Eu preciso guardar o dinheiro porque vai me faltar. Ah, não vou investir, não vou fazer um investimento porque vai que me falta. E nessa postura da qual o dinheiro se torna o fim e ele não é o meio, ele não é o recurso, nós vamos, por nós mesmos, muitas vezes inconscientemente, o dinheiro vai embora. Então, quando eu olho para o dinheiro com medo, o dinheiro fica com medo de chegar até mim. Quando eu olho para o dinheiro, vou segurar você, ele quer ir embora, ele vai embora. Então, é preciso ter uma dinâmica emocional, entender e acolher as nossas necessidades humanas, entender e acolher as nossas emoções e não depositar no dinheiro. E aí, por que isso ocorre? Ocorre porque não nos relacionamos com as pessoas que estamos à nossa volta. Colocamos o dinheiro no lugar, às vezes, de emoções e sentimentos que seriam pessoas que deveriam satisfazer. Por exemplo, né? Muitas vezes o ser humano nasce de forma vulnerável. O ser humano é vulnerável, porque ao nascer uma criança, ela necessita de um outro ser para dar os primeiros cuidados para ela. Precisa ser alimentada, ela precisa ser colocada para dormir, ela precisa que troque a roupa dela, ela precisa ser aquecida, ela precisa de ela tem várias necessidades. E as necessidades emocionais. E por algum motivo, alguma coisa, isso pode ser várias coisas, possam ser coisas que foram elaboradas traumaticamente, né, mediante um trauma real, ou um trauma que às vezes não é real, mas só foi a forma que você sentiu ou que você carrega e sente.
né? Você sente, como você sente os seus pais, como você sente a sua mãe. Eu costumo dizer que o primeiro lugar da qual houve prosperidade foi no ventre da nossa mãe. Por quê? A nossa mãe, junto com o nosso pai, numa noite de amor, foi feito o quê? Um óvulo, sua mãe deu um óvulo e seu pai deu um espermatozoide. Um óvulo e um espermatozoide se encontraram e se uniram. Uma unicélula. Uma única célula. O que aconteceu com essa célula? Ela se multiplicou. Ela começou um processo de multiplicação. E foi se multiplicando e foi formando até que nós nos tornássemos um bebezinho. É natural no nosso processo de vida prosperar. É natural a multiplicação do nosso processo de vida. Mas o que acontece? Nascemos, né, mediante esse acolhimento de amor da nossa mãe e do nosso pai. Fomos acolhidos 9 meses dentro do ventre da nossa mãe. Alguns 7, né? Outros até menos. Eu sei que existem algumas histórias aí, por aí. E como nascemos, isso vai interferir diretamente de como a gente lida com a nossa vida e como a gente lida com o dinheiro. É impressionante isso, mas isso é real. É inconsciente, tá, gente? E aí, voltando, né? Fomos acolhidos ali por 9 meses. Dentro desses 9 meses, a nossa mãe nos nutriu com o alimento que saía dela. Durante 9 meses, nós tivemos uma casa quentinha, um lugar agradável. Ou não, né? Porque dependendo do que aconteceu durante esse período com a sua mãe, isso pode interferir muitas vezes nas suas emoções, né? Se houve, às vezes, discussões, conflitos, tristeza, perda significativa, morte de um ente querido, né? Isso tudo a gente sente, né? O nosso corpo sente, a nossa alma sente, por isso que a prosperidade inicia na alma. Se a minha alma é próspera, eu serei próspera. E depois disso, nós nascemos e fomos acolhidos no ambiente que estávamos. Eu não sei como foi o seu nascimento, eu não sei qual a sua história. Eu sei que existem várias histórias. Vai ter histórias que teve mulheres que tiveram que encarregar esses filhos sozinhas, que tiveram que cuidar dos seus filhos sozinhas, que não tiveram apoio do pai desses filhos sozinhos, né? Então, assim, existem várias histórias. Existe história de pessoas que não conheceram seus pais, que são filhos adotivos. Mas a vida se deu por meio desse homem e por meio desta mulher que cuidou ou não cuidou como deveria ter sido cuidado, mas permitiu que a vida viesse. E o dinheiro, ele está a serviço ao fluxo da vida. O que você quer dizer com isso, Analita? Eu quero dizer que se eu não acolher, se eu não materializar dentro de mim, se eu não acolher dentro de mim, os meus pais não têm como ter prosperidade dentro de mim. Não tem como eu fazer riqueza. Eu posso até conseguir fazer por um tempo, que talvez, mas fulano, né, esses dias numa live com uma mulher, ela falou, mas eu conheço uma pessoa que não honra, mas tá prosperando, tal. Eu falei assim, bom, às vezes a pessoa tem dinheiro,
né? Ela tem até um pouco de recurso. E por quanto tempo vai ter esse recurso? Ela consegue manter esse recurso? Ou ela vive uma vida de fachada, cheia de dívida, né? Cobrindo buracos. Nem tudo que a gente vê é. A gente precisa aprender a sentir na nossa alma. Então, quando eu sinto na minha alma, quando eu olho para quem eu sou, né? Eu sou a Analita, filha do Carlos e da dona Minervina. Eu ia falar dona Nela, mas o nome dela é Minervina. Minha mãe é uma mulher de grande sucesso. E minha mãe é uma faxineira, é uma mulher de grande sucesso. Meu pai é um homem de sucesso. E meu pai, ele trabalha como serviços gerais hoje em dia, mas meu pai já fez de muita coisa. Já vendeu muita coisa, já vendeu reciclável, já foi, sabe aqueles homens alô, Dona Maria, traga a bacia? Esse era meu pai. E hoje eu pensando, entrando nesse ambiente familiar e pensando na minha família, pensando na minha mãe e no meu pai, eu entendi a grandiosidade da prosperidade que existe dentro deles. E eu vou dizer para vocês qual. Meu pai e minha mãe são casados há 42 anos. Eles têm 3 filhos. Sou eu e mais 2 irmãos. Eles conseguiram ter algo que hoje em dia é muito difícil. Eles conseguiram criar 3 filhos com caráter, trabalhadores, que também estão prosperando na vida. Tem 3 netos. Isso é prosperidade. Que 3 netos? É 4. Ixi, minha filha falou que eu errei. É 4. É verdade. Esqueceu de mim. Esqueci de você, filha. E que é prosperidade? Porque da onde eles estavam e para onde eles estão, e nós, filhos, da onde estávamos e para onde estamos indo, isso é prosperidade. Isso é sucesso. E quando eu consigo materializar essa grandeza de quem são os nossos pais, a vida vai começar a ser generosa comigo e derramar mais do mesmo. Derramar mais recurso. Então, como eu vou fazer os recursos? Primeiro eu preciso no meu interior acolher os meus pais como eles são. Olhar para eles e tomar deles as grandes habilidades que eles têm. Por exemplo, a minha mãe é uma excelente administradora. Pensa numa mulher que sabe administrar uma casa, que sabe administrar uma finança. É incrível. A incrível habilidade que ela tem de multiplicar o dinheiro. A minha mãe. Isso é dela, é nato dela, assim. Ela faz com uma naturalidade muito grande. Então, já existe um caminho já trilhado. Eu não preciso ir buscar não preciso buscar outros caminhos. Eu posso até buscar outros caminhos e devo, mas depois que eu aprendi esse caminho aqui, depois que eu peguei tudo isso e coloquei dentro de mim. Meu pai é ótimo em vendas. Meu pai, e relacionamento com meu pai. Meu pai parece político, gosta muito de política, né? E ele parece político. Sai na rua, todo mundo conhece, é o Carlão, e as pessoas gostam muito dele. É o relacionamento. E pensando no relacionamento, né, é algo que eu recebi muito profundo, porque o que eu faço hoje na vida das pessoas é transformar as pessoas por meio dos relacionamentos. É entender e compreender a profundidade que as relações têm na nossa vida.
Então, para ter prosperidade, eu preciso aprender a me relacionar. Me relacionar com quem, primeiramente? Com os meus. Preciso aprender a me relacionar com a minha família. Entender o que de bom minha família tem, o que de ruim a minha família tem, e entender que eu faço parte desse lugar. Porque quando eu estiver lá no auge, eu não vou me sabotar. Eu não vou usar da síndrome da impostora ou do impostor para voltar para trás. Porque existe uma questão muito grande, uma questão que ocorre muito, que a pessoa, ela começa a evoluir, ela começa a avançar, ela começa a andar passos maiores, mas o que acontece? Ela volta atrás porque ela precisa pertencer àquela outra história, porque ela não suporta evoluir. Então, por que ela não suporta evoluir? Porque ela não suporta se sentir não pertencente. E para que isso? Porque ela quer ocupar o lugar lá atrás, o lugar de filho, o lugar de filha. Ou ela quer ocupar o lugar que ela não ocupava. Porque se eu sei qual é o meu lugar na minha família, qual é o meu papel, se eu me coloco numa posição humilde de filha, que eu reconheço que os meus pais são grandes e eu sou pequena, que eu reconheço, né, que eu exerço uma autoridade naqueles que vieram depois, que eu reconheço o meu papel de mãe e não anulo o papel de pai da minha filha, que eu reconheço o meu papel de mãe da minha filha e não anulo o papel do pai dela. São movimentos sutis que fazem toda a diferença. Então, gente, para a gente ter uma alma próspera, a gente precisa sair da escassez. Então, existe uma diferença da escassez e da prosperidade. A escassez, ela é julgadora, ela é apontadora, ela acha que as pessoas estão sempre devendo algo, ela diminui o outro, ela se põe numa postura grande. Então, a sua postura de vida quer sempre tirar proveito, quer aproveitar das pessoas, isso é escassez. A prosperidade, ela honra, ela entende o seu tamanho, o seu lugar. Ela não julga, não acha que ninguém deve nada para ela. Ela dá do que ela tem, ela não dá do que ela não tem. Ela não toma as coisas do outro, ela troca. Faz sentido para vocês? Pois para mim faz muito sentido. Então, o nosso coração tem que pulsar, uma pulsão que nos leve para a vida. Uma pulsão que nos leve a desfrutar desse lugar, desfrutar da vida, né? Desfrutar das riquezas que estão a serviço nosso. Esse é o meu recado que eu tenho para vocês. Quero deixar para vocês um grande beijo, um grande abraço, minha gratidão a todos vocês e até mais. Um beijo.